O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos devotos de Santo Antônio, a liturgia de hoje, nesta festa de Santo André, traz para nós o discipulado, o seguimento de Cristo, que exige prontidão, exige disposição para servi-lo de todo o coração. Para entender quem foi André, temos que entender a partir dos evangelhos. André era discípulo de João Batista. Ele que apresenta Pedro, seu irmão, para Jesus. Na cena do batismo de Jesus, quando João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele momento, então, André se torna discípulo de Jesus. Deixa João, porque João começa então o seu processo e vai ser morto. E aí os discípulos de João, que foi formado para preparar o caminho do Senhor, se torna discípulo do próprio Jesus. Então André é esse primeiro discípulo que conhece Jesus e então vai chamar seu irmão para conhecer Jesus. E aí o Evangelho mostra isto, né? Que Jesus chama e as pessoas imediatamente largam tudo e seguem Jesus. A primeira leitura de hoje da carta de São Paulo aos Romanos traz algo importante, que é assim: toda pregação, todo chamado, todo discipulado tem alguém que prega, alguém que ouve e alguém que foi enviado para isso. Como se dá isto? Todos nós somos chamados a viver a palavra de Deus na missão a partir do batismo. Com o batismo, todos nós somos enviados a ser discípulos do Senhor. Mas primeiro eu tenho que me fazer e me preparar como discípulo. Portanto, uma catequese, conhecer a Deus, ser discípulo do Senhor. Então esse é o primeiro passo. O chamado, depois a formação e depois se tornar aquele que anuncia e que prega. Diz assim que dentro da igreja tem vários tipos de vocação, vários tipos de chamado, mas todos para a edificação do reino de Deus e o seguimento de Cristo. Se alguém está na igreja fora do discipulado, então não compreendeu ainda a fé. Porque a fé é discipulado, a fé é seguir Jesus na igreja e assumir da igreja como a sua casa, como responsabilidade, como evangelizadores. Portanto, ele diz assim que seguir a Cristo e essa pregação é a palavra de Deus que nos transforma. Ou seja, nós temos que ser tocados pelo Senhor e nos deixar ser moldados pelo Mestre Jesus. Talvez aqui é um grande desafio para nós hoje, enquanto igreja, é ser discípulo do Senhor, mas viver uma dimensão mais profunda. Porque aqui nós temos vários discípulos. Discípulo cultural, aquele que porque eu nasci católico, vou na missa de vez em quando. Outros que é mais assíduos, pelo menos na missa dominical. Outros que assumem um trabalho pastoral. Outros que servem de diversas maneiras. Mas todos têm que ter um mestre, e o mestre é Jesus. Tudo que nós fazemos na igreja é por Ele e para Ele. Não tem outro sentido de fazer as coisas. Então, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E ele diz que quem entende isso se torna discípulo verdadeiro.
E aí a gente podia usar aquela expressão de São Paulo, chegar a um ponto assim de ter a plena estatura de Cristo. Eu acho legal isso, se a gente conseguisse, né? Imagine chegar à estatura de Cristo, quer dizer, ser igual a Ele. O nosso discipulado seria tão afetuoso, tão próximo, que a gente gostaria que fosse igual a Jesus, a plena estatura de Cristo. Se a gente conseguisse isso, a gente poderia dizer assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Chegar a isso, meu filho, é uma luta, é um dia a dia. É cada dia vivendo uma fé, uma experiência de fé mais profunda com o Senhor. E a santidade, ela se passa por esse caminho. É uma adesão a Cristo, é uma adesão ao seu projeto e deixar-nos santificar, deixar ser forjado na escola do Mestre Jesus para se tornar santo. E aí diz o salmista de hoje para nós, dizendo assim, que essa palavra de Deus tem que se espalhar por toda a terra. Ainda nós somos muito retraídos na evangelização. A gente tem medo de falar da gente, falar da vocação, de quem que nós somos. Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim: Frei, eu trabalho num lugar, eu sou católico, eu trabalho num lugar que tem muitas pessoas, mas eu não sei a religião dos outros. Eu falei: se você souber a sua, já faz grandes coisas. Será que as pessoas sabem quem você é? Será que as pessoas realmente sabem que você pratica a fé? Que você vai na igreja? Parece que ir na igreja é coisa cafona, né? Gente, nós temos que cortar isso. Nós temos que, assim, as pessoas olhar para nós e dizer assim: esse é um católico. Porque a atitude dele é diferente. Não estou falando mal dos outros, eu estou falando da nossa identidade. Eu acho que a gente não identifica, a gente não se coloca realmente como cristão, seguidor de Jesus. E aí as pessoas no início da igreja diziam assim: ó, vede como se amam. Que tinha confusão, tinha do mesmo jeito que tem hoje, mas eles eram unidos. E muitas vezes o que falta para nós é uma unidade de igreja e de Cristo. Se a gente está unido a Cristo, nós somos a igreja. E aí o que o Evangelho de hoje fala para nós? Eu acho que duas coisas muito importantes, que é assim: quando Jesus chama, tem que ter uma resposta. Eu não posso ser surdo ao chamado do Senhor. Então, Jesus que chama, que dá uma missão. Então ele chamou os discípulos e disse: olha, vou fazer de vós pescador de homens. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Então, chamado, missão e envio. Mas, aqui, por outro lado, a gente tem que estar pronto para servir, pronto para assumir algo novo. E como a gente tem dificuldade de assumir também algo novo, né? A maior parte da gente tem ensino de Gabriela: eu nasci assim, vou morrer assim, pronto. Não, gente, todo mundo tem que mudar, a gente tem que crescer, a gente tem que buscar ser diferente, assumir o novo nos faz bem e a igreja se renova. Então Santo André nos ensina hoje assim: doar a vida realmente por causa do Senhor. Aí ele aprendeu com Pedro e todos dois foram mortos por causa da fé. Então muitas vezes assim, a gente olha o exemplo desses grandes santos, dos apóstolos, que deram a vida por causa do Evangelho. E muitas vezes assim, e nós muitas vezes deixamos a fé por qualquer coisinha. Por uma coisa afetiva: eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano. A gente não está na igreja por causa de ninguém, não. Se tiver, já perdeu tempo. A gente está na igreja por causa de Jesus Cristo, porque eu sou discípulo do Senhor e eu fico fiel até a última hora. Nem que eu tenha que pagar a luz no final, mas eu sou discípulo do Senhor. Então a gente não pode realmente deixar nos levar por essas coisas do mundo hoje, de tanta confusão, de tanta ideologia, de tanta coisa, e que as pessoas se afastam de Deus. Eu vejo assim que as pessoas brigam por qualquer coisa. Esse dia chegou um adolescente para mim: Frei, eu estou estressado. Eu falei: como que é? Nessa idade? Aí foi contar, realmente era, viu? Não era fácil não. É tanta coisa para fazer, e que tempo a gente tira para a gente? Será que a nossa vida é só fazer as coisas? Tem hora que a gente precisa ser. O ser cristão nos leva a fazer outras coisas, mas primeiro tem que ser.
Eu tenho que assumir o que? Aí eu volto à palavra do Evangelho. Ser a plena estatura de Cristo. O resto é resto. Se a gente conseguir dar esses passos e chegar a uma fé assim, nós vamos poder um dia dizer assim, antes da nossa morte, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque eu comungo da sua palavra, eu comungo da ceia do Senhor todos os dias, para me viver a santidade. Então que Deus nos ajude. Santo André interceda por nós juntamente com Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuemos a nossa celebração cantando a Santo Antônio.